aqui é a Bolota, ela é uma Dachshund jovem que vem encaminhada com paralisia, mas mesmo assim ela sentia as patinhas de trás, ou seja, a gente sabia que pode ter uma resposta. Porém, ela vem encaminhada exclusivamente para a fisioterapia e ela já tratava com um colega a acupuntura por mais de 40 dias sem nenhuma resposta. Como isso a gente avalia o que é o melhor, qual a melhor conduta para esse paciente? O ideal sempre é, se o animal não está respondendo, a gente precisa fazer exames mais apurados. Como ela veio encaminhada para reabilita, a gente decidiu não parar só na fisioterapia, encaminhá-la para uma ressonância magnética para avaliar sim essa medula, essa coluna, se tem uma lesão de hérnia de disco, que era a nossa suspeita, e aí sim pensar numa cirurgia para poder melhorar o quadro dela e assim depois da cirurgia reabilitá-la. Essa aqui é a ressonância da Bolota e aí a gente pode notar aqui esse pretinho, né, comprimindo esse espaço cinza que é a medula espinhal dela. Essa é a hérnia, né, extrusão discal, que na cirurgia nós vamos remover para causar a descompressão da medula dela. E por coincidência, a Bolota veio hoje no mesmo horário que o Bolota, que é nosso paciente, está aqui fazendo a físio dele. O Bolota também veio paralisado, só que o caso dele era ainda mais grave, porque ele tinha perdido a sensibilidade, né, a dor profunda, e hoje, depois da cirurgia com a físio, ele já está andando super bem e vem só para manutenção. Então, como eu mostrei para vocês na ressonância da Bolotinha, ela tem um conteúdo muito grande ali, comprimindo a medula espinhal dela, então ela vai entrar agora para o procedimento cirúrgico, onde a gente vai fazer a descompressão da medula, remover esse conteúdo e torcer aí para ela ter uma reabilitação maravilhosa e poder voltar a andar. O Fred foi um cachorrinho que a gente atendeu e ele estava com um histórico de diarreia há mais de 30 dias. Aí a gente começou com os exames básicos para excluir uma causa parasitária. Como nos exames deu tudo negativo, aí a gente partiu para os exames de imagem. Normalmente nos exames de imagem, a gente sempre pede para que o animal venha com um preparo adequado, para que se consiga visualizar todas as estruturas durante o exame. No caso do Fred, a tutora relatou que ele já tinha vindo com o preparo, que é o jejum alimentar, só que durante o exame foi verificado que ele tinha a presença de uma estrutura no estômago, que nas imagens a gente consegue observar o estômago, né? E aqui dentro dele a gente vê uma estrutura com a superfície hiperecogênica, formando uma sombra acústica que ela é bem indicativo de corpo estranho. Como às vezes o tutor acha que o animal está em jejum e ele pode ter roubado a comida em algum lugar, a gente tem como diferenciar um alimento mal digerido, que alguns animais têm uma afecção que pode diminuir o tempo de esvaziamento gástrico e esse ser um diferencial. Como ela falou que ele estava em jejum, foi solicitado mais alguns exames complementares, como a radiografia, para a gente ter certeza que era ou um corpo estranho, para a gente conseguir fazer uma avaliação mais ampla desse caso. No raio-x do Fred, a gente vê essa estrutura que a doutora Carol viu no ultrassom. Na verdade, a gente vê um conteúdo preenchendo todo o estômago dele, o que não é normal para um animal que está em jejum. Então a gente orienta o tutor a fazer um novo preparo, uma dieta pastosa seguida de um jejum alimentar de maior tempo, para a gente ter certeza, né, que não é um conteúdo alimentar e tudo mais. A gente repetiu esses exames e tanto no ultrassom quanto no raio-x esse conteúdo aparece novamente. Com o resultado dos exames de imagem que confirmaram a presença de um corpo estranho no estômago, o próximo passo mais indicado foi a endoscopia. A Preta ontem deu um sustinho na família dela, então ela chegou aqui com um episódio de torção gástrica.
foi realizado o procedimento de descompressão do estômago, devido a ele ter muito gás e conteúdo alimentar, para dar tempo para a cirurgia. Aqui a gente vê o estômago da preta bem dilatado por gás e já torcido. A torção gástrica pode ser fatal para o animal se não agirmos a tempo. Então ela chegou com a gente, foi feita a descompressão do estômago, que estava dilatado com gás, para alívio para ela passar por procedimento de cirurgia, que foi um sucesso. Porém, por ser uma cirurgia invasiva e ela ser uma paciente idosa, ela precisa de maiores cuidados nesse pós-cirúrgico. Acabou a cirurgia da bolota, correu tudo bem, graças a Deus ela passou bem, conseguimos o objetivo esperado e agora vocês vão acompanhar aí a reabilitação dela. Ela vai ficar um tempo internada aqui com a gente porque os tutores dela precisaram fazer uma viagem e aí vai ser bom que a gente vai poder dedicar 100% a essa reabilitação para essa menina. Bom, gente, ontem foi a cirurgia da coluna da bolota. E hoje a gente já vai iniciar a fisioterapia, toda a parte de reabilitação física dela. Então, a gente pode iniciar num pós-operatório imediato, tanto fazendo o tratamento dentro da internação, caso seja necessário, mas também a gente pode trazer o animal para cá, para a nossa parte de reabilitação. Como ela está super bem, a gente já trouxe ela para cá. Nós vamos começar com alguns aparelhos, alguns recursos eletrofísicos que vão ajudar a diminuir a inflamação dessa região, a ajudar na regeneração de tecido, ajudar a tirar a dor dela também e já começar com alguns exercícios de sustentação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nela hoje vai ser o laser, que a gente vai fazer agora. Então a gente vai aplicar nessa região da coluna, eu posiciono aqui próximo da região da cirurgia e aplico. Então é um procedimento totalmente indolor, ele auxilia tanto na diminuição da inflamação quanto na regeneração dos tecidos, tanto o tecido nervoso quanto o tecido do próprio cicatrização ele acelera. Então isso tudo é importante nessa fase de pós-operatório da bolota. Cada plano de tratamento é desenvolvido de forma individual, então cada paciente vai ter um protocolo único que vai ser desenhado para ele. A parte do campo magnético, ela é feita aplicando as bobinas em cima da região da cirurgia, para também ajudar tanto na oxigenação dos tecidos, na melhora da circulação sanguínea, na diminuição da inflamação, para também ter esse efeito pós-operatório que beneficie a recuperação do animal. Agora a gente vai fazer um campo magnético na bolota, aplicando sobre a região da cirurgia e segurando aqui enquanto ele faz o efeito. Também é um tratamento indolor, que o animal consegue ficar relaxado, sempre pensando em diminuir a inflamação, a dor, melhorando a oxigenação dos tecidos e a circulação sanguínea. Começando então com os exercícios de sustentação, para que ela reaprenda a ficar com as 4 patinhas apoiadas em solo, assim já ativando toda a musculatura para que ela volte a andar o mais rápido possível. Estimulando as patinhas da bolota com outras texturas para que também isso estimule os receptores táteis que ela tem nas patas, para aos poucos ela já ter esse estímulo também para voltar a caminhar. Na endoscopia do Fred, a gente viu que esse corpo estranho, na verdade, era um tricobezoar, que é um acúmulo de pelos, cabelos, né? Ele forma um bolo bem grande. E no caso do Fred não foi possível a remoção pela endoscopia, então ele teve que optar pelo procedimento cirúrgico.
e a gente confirmou com a tutora que esse cachorrinho ele tinha mesmo o hábito de ficar lambendo e comendo pelos e cabelos do chão. Hoje é cirurgia do meu bebê, na melhor clínica de Santos, atendimento e cuidados, né? Então, assim, estamos confiantes que vai dar tudo certo. Realmente o estômago está bastante cheio mesmo e bem dilatado. Por isso que não foi possível a remoção pela endoscopia, porque tem bastante conteúdo. Então vamos agora fazer a gastrotomia, que é a abertura do estômago para remover o conteúdo. Bom, aí como vocês viram, a gente sempre vai optar pelo método menos invasivo, menos traumático, que foi a endoscopia. A escolha para a remoção do corpo estranho do Fred, que é aquele acúmulo de cabelo de tricobenzoar. Só que aquilo foi se acumulando com o tempo, foi de uma forma crônica, né? Juntando aquele bolo todo, que pela endoscopia a gente teve insucesso na remoção. Então, por isso, a gente optou pelo procedimento cirúrgico que a gente chama de gastrotomia, que é a abertura do estômago para a remoção desse tipo de corpo estranho. Deu tudo certo na cirurgia dele, é uma cicatrização rápida do estômago e agora o mais importante é o tutor tomar cuidado, porque ele vai continuar comendo cabelo. Para falar sobre a dica do dia de hoje, que é sobre o atendimento especializado dos gatinhos, tá? É uma espécie que tem as suas particularidades, desde o estresse até de sair de casa para chegar na clínica. Então a gente tem que respeitar algumas particularidades desses pequenos animais. Cuidados como o ambiente onde vai ser feito esse atendimento, um local mais tranquilo, silencioso, são coisas bem importantes. A pessoa que vai fazer esse atendimento, ela tem que ter bastante paciência, respeitar as individualidades desses animais, que eles são animais que eles estressam com um pouco mais de facilidade em relação aos cães, e a gente tem que ter esse tato e essa calma durante esse atendimento. Em relação ao ambiente, pontos importantes: cuidado com a porta, né? Então tem que ter, a gente usa aquela identificação que o consultório está ocupado para ficar evitando a pessoa de entrar e sair. Essas aberturas de porta às vezes pode ser uma rota de fuga para esses pacientes. Janela também, né, tá sempre fechada. E outra coisa em relação à parte de contenção, a gente utilizar as técnicas mais atuais, né, e amigáveis de preferência com esses animaizinhos. E também, sempre que possível, né, os pacientes que podem, quando a gente pode dar um agrado, né, um mimo como recompensa, um sachê, um petisquinho, para tentar evitar eles de ficarem traumatizados às vezes com esses atendimentos.
Eu sou tutora da bolota, a gente procurou o Clinvet e a Reabilita Animal com muita esperança para esse serzinho da nossa família. Depois de muito tempo passar por alguns profissionais e quase sem esperança para resolver o caso da bolota, que foi um caso de dor de muitos meses, que acabou progredindo devido a um pequeno acidente doméstico com uma paralisia dos membros traseiros. A gente procurou aqui, chegou na Reabilita Animal com a Marcela e depois, através da Marcela com a doutora Paola, a gente viu uma luz no fim do túnel, né? Com a orientação delas, decidimos a cirurgia. Ela passou pela cirurgia, que foi muito bem sucedida, ficou aqui alguns dias internada, foi muito bem tratada, com uma estrutura muito boa. Agora ela está em processo de reabilitação com a Marcela e a equipe dela. E para nossa surpresa, gratidão e assim, aquela luz do fim do túnel realmente era a luz do fim do túnel. A bolota está voltando a caminhar, para a gente é uma felicidade, ela está voltando ao que era antes. Só tenho a agradecer e super indico. O mais importante nesses casos dos pacientes que paralisam de um dia para o outro é buscar um especialista que identifique a localização dessa lesão, que busque um exame de imagem adequado para fechar o diagnóstico e que faça a abordagem terapêutica ideal para aquele paciente. Obviamente, quanto antes a gente trata esses pacientes, maior o índice de sucesso. A bolota foi uma menina que a gente pegou com um pouquinho de atraso, com um tempo maior, e a gente conseguiu um resultado extraordinário. Imagina pacientes que paralisam de um dia para o outro e a gente consegue abordar na sequência. A gente tem resultados aqui no hospital maravilhosos, índices enormes de pacientes que voltam a andar. Mas com certeza o prognóstico está relacionado ao tempo que esse paciente é abordado.